aqui no Senado. Minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim, ele invadiu. Isso significa que o único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Pare e pense da gravidade da democracia que nós não estamos, não um país democrático. Está aqui um senador censurado. Pare de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia! E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado. Ninguém sabia. Eu fui... Não compre o seu colchão Elma hoje, se você não quiser... O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada. O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita, esquerda, governo ou oposição. Trata-se de algo maior que a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição. Nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado. Aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês. E eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público. E outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que infelizmente contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental. O respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança. Não. Nós precisamos seguir a Constituição. Ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar. Realmente é uma lista extensa. Eu já tinha tratado desse tema há algum tempo, quando comecei a falar dos crimes que Alexandre de Moraes vem cometendo ao longo do tempo. Não tem nada sobre perseguição de presos políticos. Tem apenas de um senador. O senador Marcos Duval faz uma lista extensa dessa. Eu não sei o conteúdo dessa lista, mas artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo o poder emana do povo. Seria algo a se analisar num Senado sério, mas como nós estamos vendo aí, os colegas senadores, Rodrigo Pacheco não está prestando atenção, colegas senadores chegaram a rir no meio do discurso do Marcos Duval, e por mais que ele seja vítima de perseguição política, e é vítima do ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que a melhor decisão que ele poderia tomar nesse momento seria renunciar à sua candidatura e apoiar o Geirão e convocar os senadores de direita a renunciarem à ilusão de Alcolumbre e também apoiarem alguém que vai lutar contra a perseguição política e a existência de presos políticos no país. Esta é a grande vergonha, não é a questão de emenda
não é queda de braço entre poderes, é a existência de preso político, do cidadão comum preso político. Vamos voltar ao Marcos Duval. Que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles, Alessandro Vieira, todos, senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Roberto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalcir Lucas, senador Jaime Bogatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reines, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves. Realmente seria um gesto de grandeza, não, Geisiane? Ele renunciar em nome do Girão, porque, veja, se isso é um pedido de voto, né, ele está sendo mal sucedido, né? Pois não só um gesto de grandeza, como uma boa estratégia, Pavinato. A gente viu ali que tanto o Girão quanto ele bateram em cima da ditadura que é imposta pelo judiciário, mencionaram o nome do Alexandre de Moraes, inclusive foram os únicos dois que mencionaram ali nominalmente o Alexandre de Moraes, falaram em abuso de autoridade, falaram em censura. O Girão ainda mencionou o caso bastante emblemático da cabeleireira Débora dos Santos, né, que tem os 2 filhos menores de idade que não conseguem ver a mãe porque ela foi presa por pichar uma estátua, fazendo uma crítica ao Luiz Roberto Barroso, porque a frase foi mencionada pelo Barroso, que hoje é presidente do STF, e aí o Marcos Duval, ele reiterou ali, né, de certa forma, as palavras do Girão, mostrou ali uma lista do que seriam os abusos de autoridade somente com ele, essa lista aí diz respeito somente ao caso do Marcos Duval e não de todos os abusos de autoridade do Alexandre de Moraes. Seria muito mais estratégico dizer, olha, lancei minha candidatura, mas o meu apoio aqui é o Girão, vamos nos unir. Quem acredita que de fato vivemos uma ditadura do judiciário porque vivemos, que estamos num período de censura porque estamos, então vamos nos unir e tentar aqui combater isso, tentar pautar aqui o impeachment do Alexandre de Moraes. O Girão, inclusive, foi muito expresso, falou com todas as letras, impeachment do Alexandre de Moraes, para que cada poder fique no seu quadrado, fique no seu lugar, e aí sim a gente consiga voltar à normalidade do processo democrático do nosso país, né? Enquanto isso, os outros discursos foram completamente genéricos, principalmente o do Davi Alcolumbre, completamente genérico, deu recado, inclusive, das boas relações que ele faz. Que vai querer, inclusive, vai se abrir ao projeto de regulação das redes sociais, que vai voltar, está sendo preparado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, e ele, pelo menos em seu discurso, disse que está aberto a aprovar uma restrição, uma mordaça nas redes sociais. Vamos voltar ao senador Marcos Duval. O secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das big techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar. Dantas, eu queria fazer uma pergunta para você, Dantas. Eu estou achando esse discurso do Marcos Duval um pouco sem rumo, né? Ele perdeu o trilho no discurso. Esse é o discurso que ele está repetindo já há muito tempo. Eu trouxe ele no ano passado para uma entrevista, é exatamente o mesmo discurso.